Há na Bíblia uma grande quantidade de leis e normas. É assim porque Deus é extremamente criterioso e organizado. É só olhar o mundo natural com a sua simetria e leis bem definidas e você perceberá facilmente essa faceta desse Deus arquiteto. Quando lemos Paulo, cedo percebemos o quanto ele escreve sobre a fragilidade de uma fé baseada em leis. Isso quer dizer que elas não são mais aplicáveis? Se elas não são, quantas delas caíram e quantas delas ficaram? Quantas delas ainda são obrigatórias e quantas não mais são? Acompanhe comigo o tema de hoje: leis e regulamentos judaicos. Apesar de que os antigos não se preocupavam em fazer distinção entre as diversas leis no Antigo Testamento, pois entendiam que todas vinham de Deus e, sendo assim, são igualmente possuídas de autoridade, é possível ver uma certa distinção de propósito e objetivo em todo o sistema levítico. Percebemos algumas categorias e as suas funções, tais como lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos, você já sabe: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens e as adorarás, estou resumindo. Não tomar o nome do Senhor em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar as coisas que pertencem ao seu próximo. Esses preceitos, ou a maioria deles, estão presentes nas leis e constituições de cada país deste mundo. Eles foram os únicos pronunciados por Deus diretamente ao seu povo. E, segundo a Bíblia, foram escritos pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Isso mostra o caráter especial dos 10 mandamentos. As demais leis se fundamentavam nessa lei áurea, ou lei importante. Havia também as leis civis que protegiam as relações dos cidadãos com as autoridades e com os outros cidadãos. O foco dessas leis civis era garantir paz entre o povo. Havia as leis cerimoniais, que regulamentavam o funcionamento do ritual do santuário. Essas leis definiam o sacrifício, a intercessão, quem poderia oficiar e qual é o papel do adorador. Além de regulamentar como seriam as festas religiosas em Israel. O foco das leis cerimoniais era manter o povo bem próximo de Deus. Elas tinham um caráter pedagógico, pois educavam o povo sobre o pecado, sobre a justiça e também sobre o julgamento. Eles seriam impressionados sobre a malignidade do pecado e como o pecado deveria ser pago. Afinal, uma inocente vítima derramaria o seu sangue no lugar do pecador ou do culpado. Elas eram somente sombras do que mais tarde aconteceria em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E haviam as leis de saúde, ou as leis sanitárias. Elas definiam a impureza cerimonial. Por exemplo, não poderia entrar no santuário uma mulher que estivesse em seus dias de menstruação, ou era afastado da comunidade aquele que havia contraído uma doença contagiosa e perigosa como a lepra, por exemplo. Enfim, essas leis protegiam a saúde do povo de Deus. Bem, quando chegamos no Novo Testamento, percebemos que algumas dessas leis perderam totalmente a sua validade. Que fique bem claro, não foram abolidas, revogadas, foram cumpridas. Tinha um prazo de validade e esse prazo chega ao seu fim. Veja as palavras do próprio Jesus. Não penseis que vim abrogar a lei e os profetas. Não vim abrogar, vim para cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. Preste atenção na palavra cumprir. Em Jesus se cumpriu todas as leis cerimoniais. Ele era o alvo dessas leis. Elas diziam a cada adorador lá do Antigo Testamento que um dia o próprio Deus tomaria o lugar da humanidade e resolveria o problema do pecado e da morte. E Jesus fez, graças a Deus. Outras dessas leis permanecem até hoje inalteradas. Por exemplo, a lei moral dos 10 mandamentos permanecem até hoje. Como alguém poderia dizer que não estamos mais obrigados a obedecer à lei dos mandamentos, quando ela diz, não matarás, não adulterarás ou não furtarás? Seria o mesmo que dizer que estamos livres para praticar
tudo que ela condena. Inimaginável, não acha? Lembre-se sempre, o verdadeiro amor sempre conduz à obediência. Desconfie de alguém que diz lhe amar e na primeira oportunidade lhe trai. Desconfie. Eu digo isso em relação aos relacionamentos amorosos, por exemplo, namorado, namorada, marido e mulher. Prefira hoje ser obediente a Deus e certamente colherá as boas coisas nesse dia. Que Deus te abençoe.